Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dona Holanda. Vamos dar início agora à leitura da 19ª sessão da biografia de Santa Faustina, ok? Já estamos em 1935, dona Holanda. A próxima parte, o próximo trecho do livro começa, como é de costume, com uma data, e a data dessa vez é domingo, 28 de abril de 1935. Começa com um trecho em latim, que eu não sei o que significa, mas é Dominica in Albis. E vem a sequência, o significado. Ou festa da misericórdia do Senhor, encerramento do jubileu da redenção. Quando fomos para esta solenidade, o meu coração pulsava de alegria por essas duas solenidades estarem tão estreitamente unidas. Pedi a Deus misericórdia para as almas pecadoras. Quando eu estava terminando a celebração e o sacerdote segurou o Santíssimo Sacramento para dar a bênção, vi Jesus tal como está pintado na imagem. O Senhor deu a sua bênção e os dois raios espalharam-se pelo mundo inteiro. Então eu vi uma claridade impenetrável sob a forma de uma casa de cristal, tecida de ondas de claridade inacessível a qualquer criatura ou espírito. A essa claridade conduziam 3 portas. Nesse momento, Jesus, como aparece na imagem, entrou nessa claridade. Pela segunda porta, no interior da unidade. É a unidade trina, que é inconcebível, que é o infinito. Então ouvi a voz. Essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia, e está aprovada nas profundezas da minha compaixão. Toda alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la. Eu me alegrava imensamente com a bondade e a grandeza do meu Deus. Dia 29 de abril de 1935. Na véspera da exposição dessa imagem, fui visitar com a Madre Superiora o nosso confessor. Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas. A Madre Superiora respondeu: a irmã Faustina ajudará. Fiquei imensamente feliz com isso. Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los com a ajuda de uma das educandas. Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalha na igreja. Às 7h da noite estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada. Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença, pois com certeza eu mais atrapalhava do que ajudava. No dia seguinte perguntaram às irmãs: que bonita imagem é aquela e que significado tem? Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando. As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada. Todas também queriam ver a imagem, logo suspeitaram de mim e diziam: a irmã Faustina certamente deve saber de tudo. Quando começaram a me perguntar, eu me calava, visto que não podia dizer a verdade. O meu silêncio era motivo para a maior curiosidade delas. Dobrei a minha vigilância para não mentir e nem dizer a verdade, porque não tinha permissão para isso. Em face disso, começaram a manifestar-me descontentamento e censuraram-me abertamente, dizendo: como é possível que pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos a meu respeito. Sofri muito por 3 dias, mas uma estranha força entrava na minha alma. Alegro-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram sua misericórdia nesses dias. Vendo tantas almas que nesses dias conseguiram a misericórdia de Deus, nem me importo com as dificuldades e os sofrimentos, por maiores que sejam, e ainda que tivessem que durar até o fim do mundo, visto que eles têm um fim, e as almas que assim se converteram estão salvas dos suplícios eternos. Senti uma grande alegria vendo outros voltando à fonte da felicidade, ao seio da misericórdia de Deus. Ao considerar o trabalho e a dedicação do padre Sopocko nesta questão, eu admirava a sua paciência e humildade. Tudo isso custava muito, não apenas dificuldades e diversos dissabores,
mas também muito dinheiro, e, no entanto, o padre Sopóquico cobriu todos os gastos. Noto que a providência divina o havia preparado para cumprir esta obra da misericórdia, antes que eu pedisse isso a Deus. Ó, como são admiráveis os vossos caminhos, ó meu Deus, e como são felizes as almas que seguem o chamado da graça de Deus. Por tudo, a minha alma louva ao Senhor e glorifica a sua misericórdia, porque sua bondade não tem fim. Tudo passará, mas a sua misericórdia é sem limites e sem fim, e embora a maldade chegue ao seu limite, na misericórdia não há medida. Ó meu Deus, até nos castigos que infligis à terra, eu reconheço o abismo da vossa misericórdia, porque castigando-nos aqui na terra, vós nos livrais do castigo eterno. Alegrai-vos todas as criaturas, porque estáis mais próximas de Deus na sua infinita misericórdia do que o bebê junto ao coração da sua mãe. Ó Deus, sois a própria compaixão, mesmo para os maiores pecadores, quando sinceramente fazem penitência. E quanto maior o pecador, tanto maior direito tem a misericórdia de Deus. 12 de abril de 1935. Em certo momento, à noite, mal me tinha deitado na cama e logo adormeci, mas assim como adormeci, mais depressa ainda fui acordada. Veio visitar-me uma pequena criança e acordou-me. Pelo aspecto, essa criança parecia ter 1 ano de idade. Admirei-me que falasse tão bem, pois crianças nessa idade não falam, ou falam muito confusamente. Era indescritivelmente bela, semelhante ao menino Jesus, e disse-me estas palavras: Olha para o céu, e quando olhei, vi estrelas brilhantes e a lua. E então perguntou-me essa criança: Estás vendo a lua e as estrelas? Respondi que estava vendo, e ela me respondeu com essas palavras: Essas estrelas são as almas dos fiéis cristãos, e a lua representa as almas religiosas. Repara que grande diferença de luz existe entre a lua e as estrelas. Assim, também no céu há uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão. E disse-me mais: a verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade. Então vi certa alma que se separou do corpo em terríveis tormentos. Ó Jesus, quando começo a escrever isto, tremo toda, vendo os horrores que testemunham contra esta alma. Vi, quando saíam de um abismo lamacento, almas de pequenas crianças e de outras maiores, de uns 9 anos. Eram repugnantes e abomináveis, semelhantes aos mais horríveis monstros, a cadáveres em decomposição. Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em alta voz contra essa alma que estava agonizando. E a alma que via agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo, cujo fim é o vazio e o pecado. Por fim, surgiu uma mulher, como que segurando as lágrimas no seu avental, e que também testemunhava muito contra essa alma. Ó hora tremenda na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda a nudez e miséria. Não se perde nenhum deles, e nos acompanharão fielmente ao juízo de Deus. Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis. E embora me pareça que essa alma não está condenada, seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno. Existe apenas a diferença de que um dia terminarão. Um pouco depois, vi novamente aquela criança que me tinha acordado. Era extremamente bela e disse-me essas palavras: a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade. Perguntei a essa criança: de onde sabes que a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade? Pois só os teólogos conhecem tais coisas. Assim, e tu nem sequer estudaste o catecismo. Como podes saber disso? E ela me respondeu: sei e conheço todas as coisas. E nesse momento desapareceu. Já não consegui dormir mais, a minha mente estava cansada com tudo o que vira, e comecei a refletir sobre tudo aquilo. Ó almas humanas, quão tarde reconhecereis a verdade? Ó abismo da misericórdia divina,
Derramai-vos quanto antes sobre o mundo inteiro, de acordo com o que vós mesmos dissestes. Mês de maio, ano de 1935. Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito, assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los. Comecei a evitar interiormente conversas com ele, substituindo esse tempo pela oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação de Satanás. Quando certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma clara e fortemente essas palavras: prepararás o mundo para a minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras, e embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendi-as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por essa luta de amor a Deus e pela contínua escusa de que sou incapaz de cumprir essa missão, queria sair da capela. Aí uma força me deteve e eu senti-me subjugada. E então ouvi essas palavras: pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda parte. Por ti mesma nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Quando durante a semana fui ter com meu confessor e lhe desvendei o estado da minha alma, e em particular o fato de estar evitando o diálogo interior com Deus, recebi a resposta de que não devo esquivar-me do diálogo interior com Deus, mas prestar atenção às palavras que me diz. Procedi de acordo com a orientação do confessor, e no primeiro encontro com o Senhor caí aos pés de Jesus, e com o coração desfeito pedi perdão por tudo. Então Jesus levantou-me do chão, colocou-me ao seu lado e permitiu-me encostar a cabeça no seu peito, para que eu pudesse compreender e sentir melhor os desejos do seu dulcíssimo coração. E então Jesus disse-me essas palavras: minha filha, nada temas, eu estou sempre contigo. Todos os teus adversários só poderão prejudicar-te na medida em que eu o permitir. És a minha morada e o meu permanente descanso. Em atenção a ti, deterei o braço que castiga, e por ti abençoo a terra. No mesmo momento, senti uma espécie de fogo no meu coração. Tive a sensação de que até os sentidos me abandonavam. Não sabia o que estava acontecendo em volta de mim. Senti que me transpassava o olhar do Senhor. Estava bem ciente da sua grandeza e da minha miséria, ao mesmo tempo em que um estranho sofrimento invadia minha alma, e havia também uma tal alegria que não seria capaz de comparar com o que quer que fosse. Senti-me dominada no abraço de Deus. Senti que estava nele e dissolvia-me como uma gota d'água no oceano. Não sei exprimir o que estava vivendo. Após uma tal oração interior, comecei a sentir força e coragem para praticar as virtudes mais difíceis. Senti aversão a todas as coisas que o mundo tem em consideração e desejei com toda a alma a solidão e o silêncio. Dia 5 de maio de 1935. Durante a celebração dos 40 dias, vi a face de Nosso Senhor na hóstia santa, que estava exposta no ostensório. Jesus olhava bondosamente para todos. Frequentemente vejo o menino Jesus durante a Santa Missa. É imensamente belo e, quanto à idade, parece como se tivesse cerca de 1 aninho. Quando uma vez, na nossa capela, vi o mesmo menino durante a Santa Missa, apoderou-se de mim um desejo louco e uma vontade irresistível de aproximar-me do altar e pegar o menino Jesus. No mesmo instante, o menino Jesus colocou-se ao meu lado no canto do genuflexório e com ambas as mãozinhas segurava-se no meu ombro, gracioso e feliz, o olhar profundo e penetrante. Contudo, quando o sacerdote fracionou a hóstia, Jesus colocou-se no altar e foi partido e consumido por esse sacerdote. Após a comunhão, vi o mesmo Jesus no meu coração,
e sentia-o durante o dia todo, fisicamente, realmente no meu coração. Um recolhimento mais profundo envolvia-me inconscientemente e não dirigia a qualquer pessoa uma palavra sequer, evitando tanto quanto podia a presença das outras pessoas. Respondia apenas às perguntas que se referiam às obrigações e, fora disso, nenhuma palavra. Dia 9 de junho de 1935, Pentecostes. À noite, quando caminhava pelo jardim, ouvi essas palavras: Pedirás com tuas companheiras a misericórdia para ti e para o mundo. Compreendi que não permanecerei na congregação na qual estou atualmente. Via claramente que a vontade de Deus a meu respeito era outra. Contudo, excusava-me incessantemente diante de Deus, dizendo que era incapaz de cumprir essa obra. Jesus, vós sabeis muito bem o que eu sou. E comecei a enumerar diante do Senhor as minhas fraquezas, e me escondia por trás delas, para que aceitasse as minhas escusas, por ser incapaz de cumprir os seus planos. Então ouvi essas palavras: Não tenhas medo, eu mesmo completarei tudo o que te falta. Essas palavras atingiram-me profundamente e conheci mais ainda a minha miséria. Conheci quanto a palavra do Senhor é viva e nos transpassa até o âmago. Compreendi que Deus estava exigindo de mim um tipo de vida mais perfeito, mas sempre me excusava com a minha incapacidade. 29 de junho de 1935. Quando conversava com o diretor da minha alma sobre diversos assuntos que o Senhor exigia de mim, pensei que me responderia que eu seria incapaz de cumprir essas coisas e que nosso Senhor não utilizava almas tão miseráveis como a minha para as obras que desejava realizar. Ouvi, porém, palavras de que Deus, na maioria das vezes, escolhe justamente almas assim para a realização dos seus desígnios. Esse sacerdote, por certo guiado pelo Espírito de Deus, perscrutou o mais íntimo da minha alma e os segredos mais ocultos que havia entre mim e Deus, sobre os quais nunca lhe havia falado. E não o falara, porque eu mesma não os tinha compreendido bem. E o Senhor não me havia ordenado claramente que falasse sobre isso. Esse segredo é que Deus está exigindo que haja uma congregação que proclame ao mundo a misericórdia de Deus e lhe peça essa misericórdia para o mundo. Quando esse sacerdote me perguntou se eu não tinha inspirações a este respeito, respondi que ordens claras eu não tinha. Porém, imediatamente uma luz invadiu a minha alma e tive a compreensão de que era realmente o Senhor que me falava através dele. Em vão me defendia, dizendo que não tinha uma ordem expressa, porque no fim da conversa vi Nosso Senhor no limiar da porta, na mesma forma em que está pintado nessa imagem, que me disse: desejo que haja uma tal congregação. Isso durou apenas um instante. Não lhe contei isso, pois tinha pressa de voltar para casa, e sem cessar repetia ao Senhor: eu sou incapaz de cumprir os vossos desígnios, ó Deus. É estranho, porém, que Jesus não prestasse atenção a esse meu lamento, mas concedeu-me luzes e entendimento de quanto lhe era agradável essa obra. Ele não levou em conta a minha fraqueza, mas deu-me a conhecer quantas dificuldades eu teria que superar. E eu, sua pobre criatura, nada mais sabia dizer a não ser que sou incapaz, ó meu Deus. Dia 30 de junho de 1935. No dia seguinte, já no início da Santa Missa, vi Jesus em beleza indizível. Disse-me que exigia que essa congregação seja fundada quanto antes, e tu viverás nela com as tuas companheiras. O meu espírito será a regra da vossa vida. Vossa vida deve modelar-se pela minha, desde a manjedoura até a morte na cruz. Mergulha nos meus mistérios e conhecerás o abismo da minha misericórdia para com as criaturas e a minha insondável bondade, e a darás a conhecer ao mundo. Através da oração, serás medianeira entre a terra e o céu. Nesse instante,
Veio a hora de celebrar a Santa Comunhão. Jesus desapareceu e vi uma grande claridade. Então ouvi essas palavras: concedemos-te a nossa bênção. E imediatamente daquela claridade surgiu um raio fulgurante e atravessou o meu coração. Um fogo estranho acendeu-se na minha alma. Pensei que morreria de alegria e felicidade. Sentia a separação entre o espírito e o corpo. Sentia uma total absorção em Deus. Sentia que estava sendo arrebatada pelo Todo-Poderoso, como um pozinho em vastidões desconhecidas. Estremecendo de felicidade no abraço do Criador, sentia que Ele mesmo me sustentava para que eu pudesse suportar essa imensa felicidade e olhar para a Sua Majestade. Sei agora que se antes Ele mesmo não me fortalecesse com a graça, minha alma não suportaria essa felicidade e imediatamente ocorreria a morte. A Santa Missa terminou não sei quando, visto que não estava no meu poder prestar atenção no que estava acontecendo na capela. Contudo, quando voltei a mim, sentia força e coragem para cumprir a vontade de Deus. Nada me parecia difícil, e como antes me escusava diante do Senhor, assim agora sentia a coragem e a força do Senhor que estava em mim, e disse ao Senhor: estou pronta para qualquer aceno da vossa vontade. Passei interiormente por tudo o que experimentarei no futuro. Ó meu Criador e Senhor, eis aqui todo o meu ser. Disponde de mim de acordo com o vosso divino agrado, de acordo com os vossos planos eternos e com a vossa insondável misericórdia. Que toda alma conheça como é bom o Senhor, que nenhuma alma tenha medo de conviver com o Senhor, que não se excuse com a sua indignidade e que nunca adie os convites divinos, porque isso não agrada ao Senhor. Não há alma mais miserável do que a minha, conforme me conheço verdadeiramente, e admiro-me que a majestade de Deus assim se rebaixe. Ó eternidade, parece-me que és curta demais para glorificar a infinita misericórdia do Senhor. Em determinado momento, quando a imagem estava exposta no altar durante a procissão de Corpus Christi, e no momento em que o sacerdote expôs o Santíssimo Sacramento, o coral começou a cantar. Então os raios da imagem atravessaram a Santa Hóstia e espalharam-se pelo mundo inteiro. Nesse instante ouvi essas palavras: através de ti, como através desta hóstia, passarão os raios da misericórdia para o mundo. Após essas palavras, uma profunda alegria dominou a minha alma. Em determinado momento, quando o meu confessor celebrava a Santa Missa como sempre, vi o menino Jesus no altar, desde o ofertório. Todavia, um pouco antes da elevação, desapareceu dos meus olhos o sacerdote, e ficou só Jesus, o qual, quando se aproximou o momento da elevação, tomou a hóstia e o cálice nas suas mãozinhas e levantou-os, juntos, olhando para o céu. E em seguida vi novamente o meu confessor. E perguntei ao menino Jesus onde é que tinha estado o sacerdote durante aquele tempo, já que eu não o via. Jesus me respondeu: no meu coração. Mas eu nada mais pude compreender dessas palavras de Jesus. Em determinado momento ouvi essas palavras: desejo que vivas segundo a minha vontade, nas mais ocultas profundezas da tua alma. Fiquei refletindo sobre essas palavras que atingiram fundo no meu coração. Nesse dia havia a confissão da comunidade. Quando fui confessar-me, depois de acusar-me dos meus pecados, esse sacerdote repetiu-me essas mesmas palavras que antes me tinha dito o Senhor. O sacerdote disse-me essas profundas palavras de que existem 3 graus no cumprimento da vontade de Deus. O primeiro é quando a alma cumpre tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e regulamentos. O segundo grau é quando a alma segue as inspirações interiores e as cumpre. O terceiro grau é quando a alma, entregue à vontade de Deus, deixa a Deus a liberdade de dispor dela, e Deus faz com ela o que lhe apraz, sendo assim um instrumento obediente nas suas mãos.
E esse sacerdote me disse que eu me encontrava no segundo grau desse cumprimento da vontade de Deus, e, no entanto, devo esforçar-me para atingir o terceiro grau da obediência à vontade de Deus. Essas palavras atravessaram-me profundamente a alma. Vejo claramente que muitas vezes Deus dá ao sacerdote o conhecimento do que se passa no fundo da minha alma. Não me admiro disso absolutamente, mas antes rendo graças a Deus por haver tais eleitos. Quinta-feira, adoração noturna. Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o recolhimento interior. Vi Nosso Senhor amarrado ao tronco e logo lhe sobreveio a flagelação. Vi 4 homens que se revezavam em açoitar o Senhor com azorragues. Não tenho a menor ideia do que seja um azorrague, dona Ana, mas Jesus estava sendo então açoitado com azorragues. O meu coração desmaiava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse essas palavras: sofro uma dor ainda maior do que esta que estás vendo. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação. Então Jesus me disse: olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de Nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigavam sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes, religiosos e religiosas, e os mais altos dignatários da igreja, o que muito me surpreendeu. Havia leigos de diversas idades e classes, todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isso, meu coração entrou numa espécie de agonia, e quando o flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para longe. Mas quando o flagelavam essas almas que mencionei antes, né? Ela escreve aqui que mencionei acima, mas porque ela tinha mencionado, então os leigos e os sacerdotes e os altos religiosos, né? na cúpula religiosa. Então, mas quando o flagelavam essas almas que mencionei, cerrava os olhos e um gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava ali do coração. E o Senhor me fez conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Estás vendo? Este é o sofrimento maior que a minha morte. Então calaram-se também os meus lábios. Comecei a sentir em mim a agonia, e senti que ninguém me consolaria, nem me arrancaria desse estado, a não ser aquele que me introduziu nele. Então o Senhor me disse: estou vendo a dor sincera do teu coração, que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Então vi Nosso Senhor pregado na cruz. Enquanto Jesus, por alguns momentos, estava suspenso nela, vi uma legião inteira de almas crucificadas na mesma forma que Jesus. E vi uma segunda e ainda uma terceira legião de almas. A segunda legião não estava pregada na cruz, mas essas almas seguravam firmemente a cruz em suas mãos. A terceira legião de almas, no entanto, não estava nem crucificada, nem segurava firmemente a cruz nas suas mãos. Essas almas arrastavam a cruz após si e estavam insatisfeitas. Então Jesus me disse: estás vendo essas almas que são semelhantes a mim em sofrimentos e desprezos? Elas serão também semelhantes a mim na glória. E as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. Entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Vi também crucificadas almas minhas conhecidas, o que me causou grande alegria. Então Jesus me disse: na meditação de amanhã... Espera um pouquinho, está passando um avião, dona Yolanda. Só um segundinho, deixa ele embora, que a gente continua. Foi embora. Então Jesus me disse: na meditação de amanhã refletirás sobre o que viste hoje. E logo Jesus desapareceu. Sexta-feira. Estava doente e não pude ir à Santa Missa. De manhã, às 7 horas,
vi meu confessor que celebrava a Santa Missa, durante a qual vi o menino Jesus. No final da Santa Missa, desapareceu a visão e vi que eu estava como antes, na minha cela. Uma alegria indizível me envolveu, porque, embora não pudesse estar na nossa capela assistindo à Santa Missa, pude ouvi-la de uma igreja muito distante. Jesus pode arranjar tudo. 30 de julho de 1935, dia de Santo Inácio. Rezei com fervor a este santo, censurando-o. Como pode me observar e não me ajudar em questão tão importante, isto é, no cumprimento da vontade de Deus? Isto é, no cumprimento da vontade de Deus. Eu dizia a este santo: vós, nosso padroeiro, que estáveis inflamado do fogo do amor e do zelo pela maior glória de Deus, peço-vos humildemente, ajudai-me no cumprimento dos planos de Deus. Isso aconteceu ainda durante a Santa Missa. Então vi Santo Inácio do lado esquerdo do altar, com um grande livro na mão, e ele me disse essas palavras: minha filha, não sou indiferente à tua causa. Esta regra pode ser aplicada também nesta congregação. E, indicando o livro com a mão, desapareceu. Fiquei imensamente feliz, vendo quanto os santos se preocupam conosco e que estreita união há entre nós. Ó bondade divina, como é belo o mundo interior, se já aqui na terra convivemos com os santos. Durante o dia todo, senti a proximidade deste meu querido padroeiro. 5 de agosto de 1935. Festa da Mãe da Misericórdia. Preparei-me para esta festa com maior zelo do que nos outros anos. Nesse dia de manhã, tive uma luta interior ao pensar que deveria abandonar a congregação, onde desfrutava de uma especial proteção de Maria. Nessa luta, passou-se a meditação e a primeira Santa Missa. Durante a segunda Santa Missa, eu disse à Mãe Santíssima: quanto me é difícil separar-me dessa congregação que se encontra sob vossa especial proteção, ó Maria. Então, vi a Virgem Santíssima, indizivelmente bela, que se aproximou de mim, vindo do altar até o meu genuflexório. Estreitou-me ao seu coração e disse-me essas palavras: sou vossa mãe pela infinita misericórdia de Deus. A alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. Fez-me compreender que cumpro fielmente todos os desejos de Deus e dessa maneira encontrei graças aos seus olhos. Sê corajosa, disse-me ela. Não tenhas medo das dificuldades ilusórias, mas fixa o teu olhar na paixão do meu filho e dessa maneira vencerás. Adoração noturna. Eu sofria muito e parecia-me que não era capaz de ir à adoração. Contudo, reuni toda a minha força de vontade e, embora estivesse desfalecida, caindo na cela, não dei atenção às minhas dores, tendo diante dos olhos a paixão de Jesus. Quando cheguei à capela, tive uma compreensão interior daquela grande recompensa que Deus nos prepara, não somente pelas boas ações, mas também pelo desejo sincero de realizá-las. Que grande graça de Deus é esta! Ó, como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas. Não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu Rei e Senhor. Não deporei a espada, até que me chame diante do seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. O inimigo é que deve ter medo de nós, e não nós do inimigo. O demônio vence apenas os orgulhosos e medrosos, porque os humildes são fortes. Nada perturbará, nem intimidará a alma humilde. Levantei voo para a própria fornalha do sol, e nada conseguirá abaixá-lo. O amor não se deixa aprisionar, é livre como um rei. O amor alcança a Deus. Em determinado momento, após a comunhão, ouvi essas palavras: Tu és nossa morada. Nesse instante, senti na alma a presença da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentia-me um santuário de Deus. Senti que sou filha do Pai. Não sei explicar tudo, embora o Espírito compreenda bem.
Ó bondade infinita, como vos rebaixais até a miserável criatura. Se as almas quisessem se recolher, Deus logo lhes falaria, porque a distração abafa a palavra do Senhor. Em determinado momento, o Senhor me disse: por que tens medo e tremes quando estás unida comigo? Não me agrada a alma quando se entrega a inúteis temores. Quem ousaria tocar-te quando estás comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e que tem plena confiança em mim. Concedo-lhe a minha confiança e dou-lhe tudo o que me pede. Uma vez o Senhor me disse: minha filha, toma as graças que os homens desprezam, toma quantas conseguires carregar. Nesse momento, minha alma foi inundada pelo amor de Deus. Senti que estava tão intimamente ligado ao Senhor que não posso encontrar palavras para definir bem essa união. Além disso, senti que tudo o que Deus tem, todos os bens e tesouros são meus, embora não me ocupe muito com eles, pois Ele me basta. Nesse desejo, tudo fora dele, nada. Desculpa, eu li errado. Nele desejo tudo, fora dele, nada. Não busco a felicidade fora do meu interior, no qual Deus habita. Alegro-me com Deus no meu próprio interior, onde permaneço com Ele continuamente, onde está o meu convívio mais íntimo com Ele, onde permaneço com Ele em segurança, onde não me atinge o olhar humano. E a Virgem Santíssima me estimula a uma tal convivência com Deus. Quando me atinge algum sofrimento, agora não mais me causa amargura, nem os grandes consolos me entusiasmam. Em mim reina a paz e o equilíbrio espiritual que decorre do conhecimento da verdade. O que me importa se eu viva cercada de corações hostis, se tenho a plenitude da felicidade no meu próprio coração? E de que me servirá a benevolência dos corações dos outros se eu não possuir a Deus no meu próprio interior? Quando tenho Deus no meu interior, quem poderá prejudicar-me? Mais uma data, dona Lambda, dia 12 de agosto de 1935, retiro de 3 dias. À noite do dia anterior do retiro, nos pontos de meditação, ouvi essas palavras. Neste retiro, falar-te-ei pela boca desse sacerdote, para te certificar e fortalecer a respeito da verdade das minhas palavras, que estou pronunciando no fundo da tua alma. Embora esse retiro seja realizado para todas as irmãs, tenho por ti especial consideração, para te fortalecer e te fazer intrépida diante de todas as adversidades que te esperam, e por isso ouve as palavras do sacerdote com diligência e reflete sobre elas no fundo da tua alma. Oh, como me admirei quando verifiquei que tudo o que o sacerdote dizia sobre a união com Deus e sobre os obstáculos a essa estreita união, eu já tinha experimentado literalmente na alma e ouvido do próprio Jesus, que me fala no fundo da alma. A perfeição consiste nessa estreita união com Deus. Na meditação das 10 horas, o padre falou sobre a misericórdia divina e sobre a bondade de Deus para conosco. Dizia que quando passamos em revista a história da humanidade, vemos a cada passo essa grande bondade de Deus. Todos os atributos de Deus, tais como a onipotência e a sabedoria, procuram revelar-nos esse atributo máximo, isto é, a bondade de Deus. A bondade é o maior atributo de Deus. Muitas almas que buscam a perfeição não conhecem, no entanto, essa grande bondade de Deus. Tudo que o padre falou nessa meditação sobre a bondade de Deus foi justamente o mesmo que me disse Jesus a propósito do que se relaciona estreitamente com a festa da misericórdia. Agora, realmente, compreendi claramente o que o Senhor me prometeu, e de nada mais tenho dúvida, pois a palavra de Deus é clara e distinta. Durante toda essa meditação, vi no altar Nosso Senhor vestido de branco. Em suas mãos segurava este caderno em que estou escrevendo. Durante toda essa meditação, Jesus virava as páginas do caderno e calava-se. Contudo, o meu coração não conseguia suportar o fogo que se acendeu na minha alma.
Apesar do esforço e da vontade para me dominar e não dar a conhecer aos presentes o que se estava passando no meu íntimo, no final da meditação, senti que havia perdido completamente o domínio de mim mesma. Então Jesus me disse: não escreveste neste caderno tudo sobre a minha bondade para com os homens. Desejo que nada omitas, desejo que o teu coração se confirme numa total paz.